Olá, caros colegas! É com grande satisfação que convidamos a cada um de vocês para o nosso 5º Seminário de Educação Especial, que este ano terá como tema Aluno não se escolhe, acolhe. O evento ocorrerá no dia 3 de dezembro às 9 horas pelos canais do YouTube e Facebook da Diretoria de Ensino. Aguardamos a sua inscrição no site da Diretoria de Ensino. Olá a todos! Sejam todos muito bem-vindos a mais esse encontro formativo da nossa área, a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. E como tema de hoje, iremos abordar, no primeiro bloco, a importância da leitura das paisagens naturais e humanizadas, com foco no RRD, Redução de Riscos e Desastres. E no bloco 2, nós iremos abordar a questão da educação étnico-racial. E quais nossos objetivos de hoje? Primeiro, refletir sobre a importância da leitura de paisagens naturais e humanizadas, o currículo paulista e as interfaces do tema RRD, Redução de Riscos e Desastres, e suas potencialidades de trabalho na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Promover a leitura crítica e consciente da paisagem local, a elaboração de propostas e projetos para a resolução de problemas do cotidiano, bem como analisar informações geográficas de forma que contribua para o desenvolvimento de habilidades essenciais e socioemocionais por meio da identificação das habilidades de suporte. Reavaliar também o processo de recuperação e aprofundamento, bem como o desenvolvimento das habilidades essenciais de suporte elencadas para o 4º bimestre. E esse movimento nós estamos trabalhando a todo o ATPC. Sempre estamos dando aquela olhadinha para trás, analisando, reanalisando o processo de recuperação e observando o que nós podemos melhorar, o que nós podemos fazer diferente como estratégia. E por último, refletir sobre a educação das relações étnicos raciais, através da apresentação dos ganhadores no Festival Afro-Minuto Flix Sampa 2020. E para as atividades de hoje, primeiro começaremos com a apresentação dos objetivos e atividades da pauta. Segunda atividade, a sensibilização, como já é de costume, para conduzir o nosso olhar, para ressignificar o nosso olhar e dar início à pauta. E a pauta ela foi dividida em 2 blocos. O primeiro bloco, nós vamos fazer a atividade 3, refletir sobre a importância da leitura, da observação de paisagens naturais e humanizadas, com esse foco no RRD. E no segundo bloco, a atividade 4, nós iremos fazer a apresentação de alguns trabalhos realizados durante o ano letivo 2020, referente à educação das relações étnicos-raciais, E apresentaremos também os ganhadores do Festival Afro-Minuto Flix Sampa 2020. Atividade 5. Iremos fazer uma sistematização para fazer o fechamento da pauta. E atividade 6, a avaliação e a lista de presença. Agora, como de costume, iremos ao nosso momento de sensibilização. Espero que vocês apreciem.
Eu espero que vocês tenham apreciado e tenham feito ótimas reflexões, pois a questão da preservação, de prevenção de risco e desastre é algo urgente. É uma questão ambiental, uma questão econômica, social e principalmente de qualidade de vida. E agora vamos dar início ao bloco 1. Eu inicio essa atividade aí convidando vocês a refletirem e analisarem sobre essa charge, né, que é um material, um recurso muito estratégico para trabalhar com nossos estudantes, né? Quais as informações implícitas e explícitas essa charge ela nos traz, né? Quando observamos a questão da importância da leitura da paisagem, né? Paisagem natural e principalmente a paisagem que ela é transformada, né, por nós, seres humanos, né? Então ela traz aí uma nuvenzinha negra, né, com indicativo de tempestade e uma casa aparentemente frágil, num local totalmente descoberto de vegetação e sem a presença de árvores, né, de raízes que podem segurar esse solo, né? Então é visível, é perceptível aos nossos olhos, né, como profissionais da área, que é um risco muito grande, né? E aí ele tenta soprar para que afaste esse perigo, né? Mas fica aí a reflexão: isso só é suficiente? Aí nós estamos trabalhando com o preventivo, né? Ou simplesmente, né, com o efeito já, né? Com aí o impacto que isso pode causar. Vamos refletir um pouco sobre a leitura de paisagens naturais e humanizadas, né? Porque a leitura crítica e a leitura consciente das paisagens são tão importantes para a nossa área de ciências humanas e sociais aplicadas. Fiz alguns levantamentos aqui para vocês refletirem junto comigo. Primeiro, refletir sobre a organização do espaço em que vivemos. Essa leitura consciente e crítica, ela faz com que possamos observar a organização do espaço que vivemos ao nosso redor, né? Podemos utilizar recursos como fotografias, memórias afetivas, desenhos, mapas, reportagens e textos literários para fazer com que a visão dos nossos alunos se ampliem, se amplifiquem, a nossa também. Levantar hipóteses sobre causas, consequências e possíveis soluções para os problemas, né? Buscando a inovação, buscando uma criatividade, uma nova alternativa. Esse trabalho de levantar hipóteses de causa e efeito, como nós vimos na charge anterior, né? Ela é uma dinâmica muito importante dentro da percepção do local onde nós estamos inseridos e a forma que nós nos movimentamos, que nós tomamos nossas decisões em relação a tudo que o ambiente que está ao nosso redor nos oferece, né? Criar mapas que abordam temas específicos, dando origem aos mapas temáticos, sendo eles mapas políticos, físicos, econômicos e históricos. Então, nós abordamos isso na última TPC, né, da Diretoria de Ensino. O quanto esses mapas, né, são importantes, esses mapas temáticos. E aí nós podemos criar, né, zonear os mapas de riscos, né? E esses mapas têm uma grande importância, um grande impacto no nosso dia a dia, né? Também podemos refletir sobre o dinamismo do espaço e o impacto das ações do homem na natureza e, consequentemente, na economia do país. Então, aí nós entramos na questão do desenvolvimento sustentável, principalmente do desenvolvimento sustentável, questão da qualidade de vida, da segurança alimentar, né?
Então, tem N vertentes que nós podemos aí trabalhar, né? Talvez seja por isso que é tão importante percebermos, fazer essa leitura crítica e consciente das paisagens ao qual nós estamos observando. E por último, a paisagem traz em si todos os registros da vida dos seres humanos, indicando as relações existentes entre a sociedade e a natureza, né? E isso é muito perceptível quando nós olhamos para as nossas cidades vizinhas, né? Se compararmos aqui da nossa diretoria, a paisagem, né, são semelhantes, mas a organização das cidades são extremamente diferentes, né? Então, nós vemos uma similaridade, mas que tem no seu desenvolvimento, na sua história, né? No seu modo de construir, do povo construir a sua cidade, existe essa diferença. Então, nós podemos começar fazendo uma reflexão sobre essas características, né, da nossa cidade de Itapecerica da Serra, tanto da estrutura física, né, a geografia física e também da geografia humana. E aí eu puxo também a sociologia, a filosofia. Então, nós conseguimos analisar e ter uma reflexão mais assertiva, né, sobre essas características. E por que a temática RRD, Redução de Riscos e Desastres, ela é tão importante? Porque é tão importante sabermos ler e observar a paisagem que está ao nosso redor. Então, convido a vocês a assistirem um vídeo da equipe curricular de Geografia. Olá a todos, eu me chamo Milene e eu faço parte da equipe curricular de Geografia da SEDUC, junto com o professor Sérgio, a professora Mariana e a professora Andréia. Hoje eu vim trazer um pouquinho, vim contribuir um pouquinho sobre a minha experiência, com esse tema desastres, redução de risco de desastres naturais no ambiente escolar, o quanto isso é importante, essas discussões, trazer esses assuntos, ampliar os conhecimentos, ampliar o vocabulário, durante todo um trabalho feito na escola, com a Patrulha da Prevenção, que é um grupo de alunos com o qual eu trabalhei, é possível a gente observar esse amadurecimento deles quando nós trabalhamos com essa temática. O amadurecimento da escrita, o amadurecimento do vocabulário, o quanto é importante várias terminologias que até então eles não conheciam. Então, sem dúvida, quando nós falamos em desastres, em riscos, em monitoramento, em todas essas temáticas que envolvem a redução de risco de desastres, ela traz uma contribuição extremamente positiva e fazer com que o aluno se sinta parte daquele processo, isso é muito importante. Muitas vezes ele, por ser jovem, adolescente, criança, ele acha que ele não faz parte daquilo, que aquilo cabe apenas aos adultos. E não, quando eles estudam isso, quando eles têm contato com uma série de questões, eles conseguem observar que eles fazem parte daquilo. E mais do que isso, que eles são agentes transformadores do espaço e que eles podem e devem contribuir muito para a discussão na sua comunidade, no ambiente escolar, dentro dessa temática. E é isso. Eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau. Olá, aqui é a Mariana. Eu faço parte da equipe curricular de Geografia da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Trabalho junto com o Sérgio, a Milene e a Andréia. Hoje eu vim falar rapidinho sobre como o tema RRD pode ser incrivelmente enriquecedor para o trabalho realizado nas escolas. Efetivamente, para a gente compreender como acontece um desastre, refletir sobre as suas consequências e pensar alternativas para a sua prevenção, é importante mobilizar diversos conhecimentos. Por isso, o trabalho com RRD pode potencializar o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, mostrando para os estudantes como diferentes ciências podem contribuir para compreendermos e transformarmos a nossa realidade.
Podemos então dizer que a educação em RRD pode contribuir para o desenvolvimento de competências gerais da BNCC, reiteradas pelo Currículo Paulista, como a competência número 1, que envolve valorizar e utilizar conhecimentos historicamente construídos, aprendendo e colaborando para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Edgar Morin, um importante filósofo francês, já tinha alertado lá no começo do século para isso, a importância de desenvolver um pensamento menos fragmentado, que pudesse organizar e utilizar conhecimentos para compreender a realidade e para solucionar problemas, considerando o seu contexto, suas várias dimensões, sua complexidade. Bom, por esses e tantos outros motivos, eu, junto com a equipe de Geografia, somos grandes defensores do trabalho com RRD nas escolas, que contribui para aprendizagens significativas e para o desenvolvimento de competências e habilidades. Muito obrigada pelo convite e até a próxima. Tchau. Olá, tudo bem? Meu nome é Andréa Cardoso, faço parte da equipe curricular de Geografia da COPED SEDUC São Paulo. Atuo juntamente com o professor Sérgio, professora Milene e professora Mariana. É com muita alegria, que eu envio esse vídeo para vocês. É uma pequena saudação, uma saudação com muita alegria, pois chegamos à 5ª edição da campanha Aprender para Prevenir, uma iniciativa do CEMADEM Educação, que nasceu aqui no estado de São Paulo, em parceria com a SEDUC. A professora Raquel, professora Débora, professora Carla, Francisca, nosso forte abraço, agradecimento por toda a cooperação, empatia, gentileza em todos esses anos de trabalho conjunto. A cada ano nós fortalecemos cada vez mais os nossos vínculos, chegamos a muito mais escolas, comunidades escolares, e também um trabalho formativo junto aos nossos estudantes, professores e equipes gestoras. Não foi fácil, É uma iniciativa que tem um tema desafiador e inovador, é um tema curricular, é um tema contemporâneo, transversal, mas exige muita pesquisa, muita contextualização e é sempre bom lembrar o quanto os nossos estudantes, professores, os nossos interlocutores de educação ambiental em RRD, das 91 diretorias de ensino, se colocaram à disposição para conhecer a campanha, aderir e também a criar projetos cada vez mais sustentáveis e resilientes. Essa chamada que a equipe curricular de Geografia da SEDUC, conjuntamente com o CEMADEM, faz nesse momento que se inicia esse período de chuva muito forte, e que até março, abril, ele causa muitos estragos, mas por uma questão também e principalmente do uso irregular do solo, do desmatamento, das construções que são feitas à beira dos rios, não respeitando aí as matas ciliares, que dá todo esse suporte, para os desastres não acontecerem. Então essa chamada nesse momento ela é muito importante para que todos nós possamos refletir conscientemente, que possamos observar que nós mesmos nos colocamos em risco, Então quando nós olhamos para as famílias dos nossos alunos, aonde eles estão inseridos, aonde eles estão morando, a nossa escola, se ela é considerada ou ela está numa zona de risco, e como nós podemos observar e agir em relação a isso, Então, essa temática, nesse momento, ela se faz muito importante. E aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês a estratégia para a redução de riscos e desastres no país, que é o foco aí do CEMADEM.
Eu convido vocês a entrarem no site, que vai estar toda a descrição aí, vocês vão poder também fazer na atividade que será apresentada logo mais, né? E vão poder ver os detalhes com calma. Então, qual que é o foco principal do CEMADEM, né? Primeiro, o conhecimento dos riscos, né? A coleta sistemática de informação e análise de riscos. Depois, o sistema de criar um sistema de monitoramento e alerta, né? Que é o desenvolvimento de sistemas operacionais de monitoramento e alerta. Criar uma força-tarefa nacional, que são as equipes multidisciplinar para os trabalhos em campo, né, a atividade adotada aí pelo Brasil. Uma difusão e comunicação, né, que se coloca a comunicação das informações sobre o monitoramento e o alerta de risco, e ele traz, né, que todas as pessoas em situação de risco são alertadas, né? Ele faz esse questionamento. Essas pessoas compreendem o risco e os alertas? Os resultados das informações são claros e úteis? E, no último, a capacidade de resposta, né? Que é o desenvolvimento dessa capacidade de resposta em âmbito nacional e em âmbito local. Então, no caso de um desastre, né, quanto tempo, como é dado essa resposta? As pessoas estão preparadas para talvez evacuar uma área, né, deixar uma área que está em risco, né? Então, são verificadas e atualizados os planos de resposta, né, as estratégias de resposta, os conhecimentos locais são colocados em uso. A população está preparada para responder aos alertas? Então, eu trago aqui essas reflexões, juntamente com essa dinâmica, essas estratégias adotadas pelo CEMADEM. Então, as pessoas compreendem de fato que estão em situação de risco e os alertas, né? Ela consegue perceber, analisar a paisagem, né? Fazer uma leitura de que ela se coloca numa situação de risco e quais que são os alertas que são dados diariamente que podem dar um indício que alguma coisa muito grave está para acontecer. Elas reconhecem o grau desse risco e ao qual elas estão expostas. Todas as pessoas em situação de risco são alertadas? Os resultados das informações são claros e úteis? A população ela está preparada para responder a esses alertas? Então, eu conduzo o meu olhar a partir de minhas necessidades, né? Nós vivemos num país onde, infelizmente, a desigualdade ainda ela é muito acentuada, né? Temos muitas pessoas morando em locais de risco nas comunidades, né? Elas se colocam e são colocadas nessa posição devido a essa situação histórica, né? Mas que nós precisamos conscientemente trabalhar essa temática, né? E achar uma solução que seja viável, né? Para amenizar, para poupar, salvar a vida dessas pessoas. Então, nós estamos falando de vidas, né? E como enfrentar os desastres naturais que mais afetam o nosso país? Então, primeiramente, é entender, né, quais são os desastres naturais que mais afetam o Brasil. Qual é o impacto ambiental e econômico para o país? E como podemos ser menos vulneráveis a esses desastres e diminuir os riscos, ou acabar, erradicar esses riscos, né? E quando nós falamos em Brasil, nós podemos aproximar mais ainda a nossa visão, trazendo isso para a nossa cidade, para o nosso bairro, né? Então, eu conduzo o meu olhar através da minha necessidade. E é nesse olhar, nessa perspectiva, que eu convido vocês a assistirem, a apreciar um vídeo muito bem curtinho.
e a gente já volta. É muito comum ouvirmos que no Brasil não existem muitos desastres naturais. É verdade que não sofremos com tsunamis ou terremotos de grande magnitude, mas a cada ano perdemos vidas e bens materiais por causa de desastres como deslizamentos de terra e inundações. Em países em desenvolvimento, como o Brasil, desastres ocorrem pela combinação de 3 fatores: exposição, perigo natural e vulnerabilidade. No caso de uma inundação, por exemplo, habitantes próximos a um rio podem estar expostos a situações perigosas. Atitudes humanas, como o descarte inapropriado de lixo ou o desmatamento para ocupação do solo, aumentam a chance de inundações e deslizamentos ocorrerem. Por outro lado, populações carentes podem sofrer mais com desastres por estarem em áreas de risco e terem menos condições de se recuperar. Mas os desastres afetam a todos. No Brasil, estima-se que a cada ano as perdas devido a desastres são de 9,1 bilhões de reais. Isso equivale a 276 mil carros populares novos. Se juntarmos todos esses carros em fila, iremos de São Paulo a Brasília. Como evitar que um perigo natural se transforme em desastre? O Banco Mundial, em parceria com o governo brasileiro, trabalha para isso. Nós baseamos nossa atuação em 5 passos. A identificação do risco para avaliar a dimensão do problema. A redução do risco, em que tomamos medidas relacionadas ao uso do solo e melhoramentos da infraestrutura. A preparação adequada por meio de vários sistemas para proteger a população em situações de desastres. Proteção financeira para reduzir o impacto econômico dos desastres sobre governos, empresas e famílias. E a reconstrução resiliente, que foca em melhorias para as estruturas e as prepara para eventos futuros. O Banco Mundial tem desenvolvido uma série de iniciativas para apoiar a gestão de risco de desastres no Brasil. Em cada estudo, tiramos conclusões valiosas para melhor gerenciar esses eventos. No caso de Santa Catarina, em 2008, 4 meses depois das inundações bruscas que afetaram o estado, o porto de Itajaí ainda operava com menos da metade da sua movimentação pré-desastre. 2 anos depois, em Pernambuco, o custo das inundações foi equivalente a 43 vezes o investimento público do estado em habitação. Também em 2010, em 2 dias de chuva, Alagoas perdeu 85% da riqueza criada em 1 mês em todo o estado. Em 2011, deslizamentos de terra tiraram a vida de 1.000 pessoas na região serrana do Rio de Janeiro. Gerenciar o risco de desastres pode evitar que a pobreza aumente e que a sociedade tenha tantos prejuízos. Por meio de um estudo inovador em Santa Catarina, por exemplo, o Banco Mundial projetou que o estado possa perder 645 milhões de reais por ano. Isso equivale ao valor de construção de 14 mil casas populares no estado. Com trabalhos como esses, será mais fácil prever situações de risco e diminuir a vulnerabilidade da população para alcançar o objetivo de reduzir a pobreza e compartilhar prosperidade. Então, nessa dinâmica de observação e de leitura de paisagens, tanto naturais como humanizadas, eu trago para vocês fazerem uma análise, das informações implícitas e explícitas desse desastre que assolou o nosso país, que foi o desastre de Brumadinho, em Minas Gerais, a barragem de Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019. Foi um dos maiores desastres ambientais causados pelo ser humano, da mineração no nosso país. E que também teve o rompimento da barragem em Mariana. E infelizmente nós tivemos aí um total de 250 mortos, num desastre ao qual poderia ter sido evitado, ao qual poderia ter sido amenizado, e que é uma ação do homem, é uma construção do homem para atender uma necessidade de produção, e que não foi devidamente monitorada durante o tempo de uso.
E nessa perspectiva, quando nós falamos 250 mortos e 11 desaparecidos, nós estamos falando de vida humana, são coisas irrecuperáveis. Então, nessas imagens aí, fica para que vocês possam refletir o como nós podemos trabalhar isso, né? A história não vai esquecer isso, né? Como a filosofia pensa em relação a isso, como a sociologia ela olha para esse desastre, né? E nós precisamos estudar isso, nós precisamos ter um outro olhar para que no futuro nós consigamos desenvolver inovações para que a nossa existência, a nossa sobrevivência, ela seja associada a um desenvolvimento sustentável, a novas alternativas, novas formas de produção. Agora, vamos aproximar mais a nossa visão da nossa realidade e ver os riscos e desastres que aconteceram na nossa cidade. Convido vocês a assistirem 2 reportagens que se tratam de um deslizamento que aconteceu aqui em Itapecerica da Serra. Espero que vocês tenham percebido a diferença entre as 2 reportagens. Infelizmente, esse ocorrido na nossa cidade traz como o primeiro vídeo a ótica de todo o desastre. E o outro vídeo, ele traz um outro olhar, uma outra perspectiva através do sofrimento da criança. Podemos falar do mesmo assunto, da mesma tragédia, usando perspectiva e olhares diferentes. Essa é uma possibilidade imensa de trabalho com os nossos estudantes. Desafios de novos olhares, soluções e inovações. Eu gostei tanto desse trecho que eu deixei ele nesse ATPC também, né? Eu acredito que a educação, a aprendizagem, o caminho formativo que o indivíduo, né, que nós indivíduos estamos trilhando ao desenvolver dos anos que vão passando é justamente para isso, para enfrentarmos novos desafios, criar, ressignificar os nossos olhares, né? Criar soluções para a nossa população, para o nosso povo e trazer com isso inovação, que é um novo jeito, uma forma melhor de fazer as coisas, de criar as coisas, né? Então, a CEMADEM, né, junto aí com a SEDUC, né, a Secretaria de Educação, ela fez uma parceria, ela vem fazendo essa parceria ao longo dos anos, né? E com uma campanha que se chama #Aprender para Prevenir, né? Desastres, desastres e desastres é o tema desse ano, né? O que podemos fazer? E a educação, né? Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo, né? Tem aí o link de acesso, onde vocês também vão ter a oportunidade de entrar na atividade que vocês vão fazer logo mais, né? E dar uma olhada no site, tirar as suas dúvidas, ver materiais, né, novos materiais. Tem aí em sequência o passo a passo para fazer a inscrição, tá? Então tem tudo aí de fácil acesso, de uma linguagem muito simples, de como eu posso participar, como eu posso mobilizar minha escola nesse momento, principalmente de pandemia, que todo mundo está, né, a grande maioria está em casa, nossos alunos, né, então alguns moram em área de risco. Essa é a nossa preocupação e por isso é tão importante falar disso nesse momento, principalmente agora que começa, né, que já começou esses momentos de chuvas fortes, né, de tempestades. Então, nós estamos falando também de casas frágeis que são construídas em terrenos irregulares, né, sem uma estrutura de construção, sem um engenheiro que acompanha essa obra, né? Então nós temos
N cuidados, né? N preocupações que nós podemos abordar aí junto aos nossos estudantes para que a sua visão seja ampliada. E como questões disparadoras, como podemos abordar o tema RRD em nossas eletivas dentro da nossa escola? Quais competências, sejam elas cognitivas e socioemocionais, podem ser desenvolvidas por meio da educação RRD? As escolas estão preparadas para enfrentar os riscos relacionados com os desastres socioemocionais? Como seria uma escola e comunidade sustentável e resiliente? Como incentivar o desenvolvimento de projetos de educação em RRD, redução de riscos e desastres, com o desenvolvimento da comunidade? Pensando então, no fechamento, e na sistematização de todas essas reflexões, esses diálogos que tivemos até agora, olhando para o documento orientador e para a matriz de habilidades essenciais elencadas pela SEDUC para esse bimestre, eu convido vocês, a olharem, a pensarem, como sugestão na aprendizagem baseada aí em projetos e em desafios que foi abordado no último ATPC da EFAP, de como nós podemos trabalhar essa temática, olhando para as habilidades, estruturando de uma forma através de roteiros de atividades, de trabalhos que possam envolver os alunos, que seja de forma significativa, que os alunos possam trabalhar isso nas suas casas, na sua escola, Então, como nós podemos trabalhar essa dinâmica, essa temática da redução de riscos e desastres nesse momento tão pertinente, onde as pessoas estão mais tempo em casa e algumas muito mais expostas a essa questão do risco, que sabemos que algumas construções estão em área de risco, Então, nós vamos dar um tempo aí a vocês de 30 minutos para que a área consiga dialogar e olhar de forma estratégica de como nós podemos construir algo significativo, tendo como sugestões aí a metodologia de aprendizagem baseada em projetos e em desafios, tá? E voltamos logo em seguida. Desejo uma boa discussão, uma boa elaboração de propostas a todos vocês. E como regra de todo TPC, vamos agora às sugestões de leituras que eu vou deixar aí para vocês. Aqui, então, eu deixo algumas sugestões de leituras para vocês, Como todo a TPC, nós estamos dando algumas sugestões, algumas orientações de boas leituras, sobre a temática. Então, deixo aqui para vocês, A primeira sugestão é a gestão de riscos e desastres hidrológicos, E o segundo, desastres, múltiplas abordagens e desafios. Então, é um material muito rico aí ao qual vocês podem se debruçar, se apoiar para trabalhar essa temática. E para dar início ao bloco 2, deixo vocês com a cantora Nara Couto. Da Bahia preta, o dia te anuncia linda e preta, você virá. Linda e preta, eclipse da rua, linda e preta, esconde sol e lua, linda e preta, você virá. Nem a cor do céu de manhã cedo acorda o mar. Meu mundo começa só depois que te encontrar. Seu cabelo black dá um break em meu olhar. Tanta
pra dizer que você só depois que te encontrar. Seu cabelo black dá um burger em meu olhar. Canta essa canção só pra dizer que você, linda e preta, jardim do dia a dia, linda e preta, brincar de alegria, linda e preta, você virá. Confia, linda e preta, a conta que te guia, linda e preta, conta quem é teu orixá. Que nem a cor do céu de manhã cedo acorda o mar. Meu mundo começa só depois que te encontrar. Seu cabelo black dá um break em meu olhar. Canta essa canção só pra dizer que você Neste bloco, convido todos vocês a apreciar a amostragem de alguns trabalhos realizados na Escola Antônio Baldusco, com a temática Consciência Negra. A consciência negra. Falar da consciência negra é como dirigir. Quando alguém dirige e olha o tempo todo para a frente, mas sem esquecer de dar uma olhadinha no retrovisor, para ver o que está acontecendo lá atrás. De fato, devemos dar uma olhada no passado e entender os acontecimentos do Brasil escravagista. Os escravos, os quilombos, em especial de Palmares, Ganga Zumba e Zumbi dos Palmares. Olhando no retrovisor de nossa história, vi que muitos negros foram mortos nos quilombos. Sofreram muito como escravos, as fugas muitas vezes custaram vidas, como a dos próprios líderes Ganga Zumba e Zumbi acabaram morrendo por seus ideais. Mas, olhando para frente como motorista, vemos ainda nos dias de hoje muitas mortes de negros, mas o que mais mata nossos irmãos afrodescendentes são os preconceitos, a falta de trabalho, de estudos, de mais leis que os amparem, etc. É estranho dizer que o ser humano precisa de um dia de consciência, sendo que o ser humano não é consciente? O dia da consciência negra deveria ser um dia de reflexão, consciência desses nossos queridos irmãos que sofrem e precisam que seus gritos sejam ouvidos. A entrar na escravidão, não só na mente, mas também pelo coração.
Dia nacional da consciência negra, dia da cultura afro-brasileira. Zumbi lutou até a morte por esta cultura e pela liberdade até a sua sepultura. Os negros sempre resistiram contra a opressão e as injustiças vindas da escravidão. Eles viajavam nos navios negreiros, Zumbi dos Palmares, um herói brasileiro. Vamos tentar fazer um Brasil de justiça por você ser da favela. Todos te criticam e os de pele escura sempre foram os grandes. Sou preto na cor, também preto no sangue. 20 de novembro. Gatinho. Parece o meu, só que o meu é preto, né? Quê? Olha lá. Olá, pipocas! Eu sou a professora Daniele e espero que todos estejam bem. Hoje eu vim falar sobre o dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Você já sabe que dia é esse? Ou por que ele existe? Pois bem, como auxílio para essa história, eu vou utilizar as plaquinhas, tá ok? Então vamos lá? Por que comemoramos o dia 20 de novembro? Porque esse dia é o Dia da Consciência Negra. Vamos ver? Tudo começou na época da escravidão. Zumbi dos Palmares lutava pela liberdade dos escravos. Ele era e foi um dos maiores líderes do Quilombo dos Palmares. Devido a uma traição, Zumbi foi capturado, torturado e morto no dia 20 de novembro de 1695. Uma lei foi criada em 2003 para que as escolas pudessem refletir sobre esse dia. Essa é a Lei 10.639. Essa lei ela obriga as escolas, seja escola particular, pública, ou seja qualquer outro tipo de instituição voltada à educação, a trabalhar sobre esse assunto, a trabalhar sobre o respeito, sobre a miscigenação e sobre a culturalização do nosso povo. Porque mesmo com a abolição, os escravos, eles nunca foram livres. E quando eles se tornaram libertos em 1888, eles tiveram muito pelo que lutar. Até porque a lei de liberdade foi dada. Mas liberdade para quê? Eles não tinham nada. Eles não tinham onde viver, onde morar, o que comer. Então muitos se mantiveram escravos até o fim da vida deles. E para suprir essa carência social de história e de cultura, essas leis foram criadas para nos auxiliar e para fazer com que a gente entenda um pouco mais sobre esse dia. E principalmente para entendermos que somos todos iguais. Não importa a cor da pele, o importante é o caráter da pessoa. É o que ela tem dentro dela. O que nos torna diferentes não nos faz sermos ruins. Pelo contrário, nos torna especiais, nos torna sermos melhores. Então, neste dia, que é um dia de parada para pensar sobre o assunto, é importante que a gente lute contra o racismo, por direitos iguais e por um espaço na sociedade. Eu termino o vídeo pedindo para que vocês reflitam sobre isso, pelo espaço na nossa sociedade. Olá, pipocas! Eu sou a professora Daniele e espero que todos estejam bem. Hoje eu trouxe um recurso um pouco diferente para vocês, que é a história em forma de fichinhas. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Eu vou virar a câmera para ficar melhor da visibilidade, tá bom? Ótimo. Uma lição sobre diversidade. Hoje vamos conhecer uma turminha que nos ensinará
que o que importa é o que temos dentro de nós. Essa é a Aninha. Sua cor é como a cor do café quentinho, aquele que nos aquece e nos faz pensar em coisas boas. Assim é a Aninha, única como o café. Essa é Maria, da cor de chocolate, e ela é doce como ele e traz aquela alegria ao falar ou agir. Caco é um garoto esperto e ama caramelo, pois o doce imita a sua cor. Caco é simpático e ama conversar e brincar com seus amigos. Esse é Dudu, da cor de um pãozinho quentinho. Dudu ama jogar bola e sua principal qualidade é saber guardar segredos. Lara é da cor de café com leite. E me fala quem aí não gosta dessa mistura. Pois é, assim é Lara, irresistível. Sofia é da cor de um sorvetinho de baunilha. Ela é capaz de te fazer tão bem que você nunca mais vai querer largá-la. Esse é o Beto, da cor de um beijinho. Doce que não pode faltar nas festas, pois é um docinho que nos faz feliz, em cada pedacinho. Assim é Beto, um garoto que traz paz. Gabi é branquinha, como um algodão, e fofa como tal. Ela não gosta de injustiça e é amiga de todos, os que convivem com ela. Ela e seus amigos têm um recado para dar a nós. Melhor, para nós. Não importa se você tem cor de café ou algodão, de caramelo ou de café com leite. O que importa é o que você é e o que faz pelos outros. Quando você julga a pessoa pela cor da pele que ela tem, você, além de estar sendo mal educado, está cometendo um crime. Seja sempre uma pessoa do bem e leve ao seu lado a justiça, pois o amor e a educação não têm cor. Pois, afinal de contas, o amor não tem cor. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Tchau! Belos trabalhos apresentados, não é? Se vocês querem ver muito mais trabalhos belíssimos como esse das nossas escolas, eu peço que vocês acessem o Facebook da Diretoria de Ensino e de nossas escolas. Agora, vamos ver os ganhadores do Festival Afro Minuto 2020? Espero que vocês entrem no site, apreciem as programações, os materiais. É de grande e de suma importância trabalharmos a todo tempo essa temática e sempre com uma grande perspectiva, com a consciência, uma cidade muito grande, né, durante as nossas aulas. Então vamos, a primeira, o grande ganhador aí, é a exposição Milton Santos, né, vencedor da categoria Ensino Fundamental, anos finais, da Diretoria Norte 1. Boa tarde, bem-vindo à exposição de Milton Santos, o maior geógrafo do Brasil. Agora vamos falar sobre a vida de Milton Santos. Milton Almeida dos Santos nasceu no interior da Bahia em 3 de maio de 1926. Com 10 anos, aprendeu álgebra e francês, estudando em casa. Logo, foi para Salvador, onde despertou o interesse para a geografia. Aos 18 anos, começou a graduação na Faculdade de Direito de Salvador em 1944. Em 1928, começou a dar aula de geografia em Ilhéus. Começou a conciliar o trabalho de professor e jornalista. Em 1956, conheceu pesquisadores de todo o mundo em um congresso onde foi convidado para estudar na França. E aqui alguns países em que ele estudou. Temos aqui as profissões e formações dele. Aqui tem as principais obras dele. Estamos falando sobre os prêmios dele. Agora, vamos ao segundo ganhador,
vai aprender. Vencedor na categoria Ensino Fundamental Ansinais, da Diretoria de Ensino Centro-Oeste. Liga na letra, se liga na ideia, se liga nas figuras. É Zumbi dos Palmares, Machado de Assis, Carolina de Jesus. Dava o nome sagrado, mas sofreu como filho na cruz. Aprende história e veja se te inspira. Malcolm X, resistência pacífica. Luther King, o H.R. Matai. Que ironia, rapaz, foi o verde que a levou ao Nobel da Paz. Presta atenção nessa pérola brasileira. Milton Santos esse fez carreira. Uma semente fora do circuito anglo-saxão atravessou o grande portão. Geógrafo, escritor, cientista, jornalista, advogado, professor. Mas mesmo assim, um novo apartheid é o que se vê por aqui. Sua vida e trajetória, o cara é mestre e doutor. Sempre preocupado com a nação, se consagrando na geografia e estudos de urbanização. Mas mesmo assim, um novo apartheid é o que se vê por aqui. Tá de brincadeira comigo? Dá uma lida no lápis do Milton, Beltrame, Teixeira, Botim, são só alguns prêmios citados aqui. Mas mesmo assim, um novo apartheid é o que se vê por aqui. Tanta coisa que um minuto não dá pra dizer. Dá um Google, pessoal, vai aprender. Agora vamos ao terceiro vencedor, Cordel, Milton Santos, vencedor na categoria Ensino Médio, da Diretoria de Ensino de Catanduva. Uma história eu vou contar para o mundo se admirar de um negro arretado que fez doutorado, foi até exilado, mas mesmo assim seu sonho foi realizado. Milton Santos, em 3 de maio de 26, nasceu na cidadezinha Brotas de Macaúbas, por poucos anos ali viveu. Mudou-se para Salvador e ele álgebra e francês aprendeu. Com apenas 10 anos foi para o internato e com muito gosto e talento nato por geografia ficou interessado. Viajando para 1964, já havia se formado, tinha se casado. Com a ditadura e o golpe militar do Brasil, Milton foi exilado. Em 1976 retornou ao Brasil. Anos depois escreveu por uma geografia nova, onde o mesmo defendeu o caráter social do espaço, foi um dos conceitos que aprendeu. Massa demais foi conhecê-lo, interessante versar sobre. Linda história desse negro, tratei de pesquisar. E o cordel criado foi, notório posso chamar. E agora, para finalizar, o último ganhador, Milton Santos, vencedor da categoria EJA, Educação de Jovens e Adultos, da Diretoria de Ensino Santo Anastácio. Caro aluno José Edson, vim a te desafiar a produzir um repente de Milton Santos falar. Então lá vai, professora. Esse grande baiano, pai da geografia, ensinou a muita gente suas grandes teorias, dando a ele grandes honras, até mesmo internacional. Foi conhecendo suas teorias que nesta cidade onde estou, posso falar bem seguro o que Milton Santos inspirou. Eu vim do sertão de Alagoas, minha terra natal. Hoje contemplo essa terra, quão bem esse espaço me faz. E como falou Milton Santos, espaço e pessoas, sintonia é fundamental. Milton Santos, muito obrigado pelo legado deixado. E, logicamente, não está na listagem, mas os grandes ganhadores da nossa diretoria, que participaram, que não estão aí nessa seleção, não chegaram a ser os vencedores do festival, mas que já são os nossos campeões, são os vitoriosos pelos belos trabalhos, pela dinâmica, pela temática, por todo o empenho, ok? Então, fica aqui o nosso agradecimento especial a todos vocês, por terem participado, por terem trabalhado. A todas as escolas deixo aqui o meu muito obrigado e que essa temática ela nunca deixe de ser trabalhada no nosso dia a dia. Ela não tem uma data especial, a data ela simboliza, ela traz à tona, ela ressalta a importância de pararmos para refletir, mas que essa temática ela tem que ser abordada todos os dias
do nosso processo de ensino-aprendizagem, né? Nossos direitos humanos, eles têm que ser trabalhados. E para fechar, né, vamos à atividade 4, que é uma breve sistematização, que nada mais é do que uma retomada, né, dos pontos dos 2 blocos de formação. Então, o primeiro, ele traz essa importância, né, da dinâmica de ter um olhar apurado, né, de ter uma visão ampla, de perceber os sons, tudo aquilo que nós sentimos, que nós ler, fazer a leitura de uma paisagem que ela é natural, né, e também de uma paisagem que ela foi transformada. Ambas as paisagens, ela tem potencialidades, né? Ela tem recursos que atendem às necessidades humanas, né? E é de suma importância que nós consigamos decifrar os riscos que nelas estão inseridos, para que, junto com a tecnologia, junto com o nosso estilo de vida, possa proporcionar equilíbrio entre essas 2 partes, né? Nós precisamos dos recursos naturais, mas nós temos que respeitá-la, né? O meio ambiente tem que ser respeitado. Então, precisamos achar um caminho do meio, né? Um desenvolvimento sustentável que garanta essa geração e principalmente as gerações futuras. E esse é o nosso desafio. Quando nós falamos da Agenda de 2030, as ODS, nós estamos falando também exatamente disso, né? Entre tantos trabalhos que temos que realizar, né? A erradicação da fome, da pobreza, a qualidade de vida, né? Os meios, as formas de produção, nós temos que levar a um outro patamar, a uma outra dinâmica, né? Temos que achar a melhor forma de fazer isso, respeitando o nosso estilo de vida, né? A nossa construção social e principalmente o meio ambiente, certo? E o bloco 2 traz aí a reflexão sobre a consciência negra, né? Sobre esse mês que simboliza, né, Zumbi dos Palmares e tantos outros que fizeram história, né, e que fazem e farão história no nosso mundo, no nosso país e no nosso bairro. Quem são as pessoas de referência no nosso bairro, que levanta a bandeira, que olha para o seu vizinho, né, com um olhar fraterno, que pratica principalmente a cultura de paz, né? Nós precisamos achar esses símbolos, nós precisamos achar e identificar essas referências dentro da nossa família, dentro da nossa escola, dentro do nosso bairro, da nossa cidade, e amplificar, né? Nós temos que expandir essa cultura de paz, né? Nascemos todos iguais, né, perante a nossa Constituição, né? E temos que exercer esse direito, né? Temos que exercer. Então, somos todos livres e iguais. Então, eu fecho essa sistematização agradecendo e dizendo que é um prazer imenso abordar essas 2 temáticas na mesma pauta, porque nós estamos diante de uma desigualdade social e histórica que ela deve ser vencida, né? Então, precisamos falar de direitos humanos, precisamos falar da consciência negra, precisamos falar de cotas, compreender o significado de cotas, né? E esse é um trabalho que tem que ser realizado diariamente. Chegamos ao final de mais um ATPC formativo, né? E gostaria de agradecer a todos os meus colegas de trabalho por mais essa formação. Espero que vocês tenham todos apreciado, tenham refletido sobre a importância do RRD, sobre esse mês que é tão importante, que falamos sobre a consciência negra, e que todos possam fazer um excelente trabalho de conscientização,
que desenvolva o respeito, a harmonia e a cultura de paz. Então, convido todos vocês agora a assinar a lista de presença e realizar a avaliação que é tão importante para o nosso feedback. Meu muito obrigada.